Boa tarde. Após a fuga em massa e a maior rebelião do sistema prisional do Amazonas, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, esteve em Manaus e prestou apoio ao Estado. Na manhã de hoje, ele visitou o Compage e disse que o motivo do massacre vai além da briga entre facções rivais. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que chegou à capital ontem à noite, visitou hoje o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde aconteceu o massacre na noite de domingo. Ele disse não acreditar que uma disputa entre facções tenha sido o único motivo da rebelião, que terminou com 56 mortos. Algo assim como ocorreu, obviamente, há necessidade de uma capacitação melhor dos servidores. Porque se entraram armas, se entraram celulares, se entraram armas de fogo, algum problema ocorreu. Então nós temos que capacitar melhor, temos que garantir uma segurança maior também. Moraes afirmou que vai transferir os líderes das facções que comandam a rebelião para presídios federais. Membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil estiveram aqui e conversaram com o ministro. Eles relataram tudo o que já sabiam sobre o sistema penitenciário do Amazonas. Em outubro de 2015, a Polícia Federal revelou que já tinham planos para o assassinato dos membros do PCC. Houve escutas, nada foi feito. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. E assim que chegou em Manaus, o ministro da Justiça se reuniu com o governador do estado, José Melo de Oliveira. Eles discutiram estratégias para avançar nas investigações sobre o massacre no Compage. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, fez questão de visitar o Amazonas para acompanhar de perto o andamento das investigações. No início da noite, ele se reuniu com o governador do Amazonas, José Melo, para discutir estratégias de prevenção e combate às disputas internas nos presídios brasileiros. O ministro disse que avalia a situação carcerária do Amazonas e fala da possibilidade de transferir detentos para presídios federais. O ministro prometeu apoio ao Instituto Médico Legal para acelerar na identificação dos corpos das vítimas. Ainda durante a coletiva de imprensa, foi anunciada a construção de pelo menos um presídio em cada um dos estados brasileiros, que deve abrigar mais de 20 mil vagas no sistema prisional brasileiro. Somente no Amazonas, 2 novos centros de detenção serão construídos e mais um presídio agrícola para a ressocialização dos presos. Nós já temos o terreno, já temos os projetos e um presídio será construído em Parintins e o outro em Manacapuru. E a PPP para a construção de 3.600 vagas de uma penitenciária agrícola também já está pronta, feita, já vai começar agora, ainda este mês. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, descarta qualquer possibilidade de haver novos conflitos em outros presídios brasileiros. Ele prometeu montar um grupo de inteligência integrada entre os estados para monitorar as facções criminosas, principalmente nos presídios onde já houve massacre. Que a partir do final de janeiro nós vamos criar em cada um dos estados, como isso já se iniciou em São Paulo e no Rio de Janeiro, núcleos permanentes de inteligência, com a presença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o sistema penitenciário, para que nós possamos trocar essas informações direcionadas ao crime organizado. Um dos grandes problemas foi tratar sistema penitenciário de um lado e segurança pública do outro, quando todas essas questões são questões relacionadas à segurança pública. O massacre no Compage foi motivado pela disputa por espaço e poder dentro e fora dos presídios. A superlotação também agrava o problema. No complexo penitenciário Anísio Jobim, palco do massacre, a população carcerária é de pouco mais de 1.200 detentos, mas a capacidade do presídio é para abrigar a metade disso. O governo do Amazonas autorizou a reativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus, que estava fechada há 3 meses. Para lá foram transferidos 223 detentos, todos ligados ao PCC. Porque eu quero, aqui no meu estado, segregar
o bandido desses que matou essas pessoas todas, quer dizer, aquele bandido que está ligado ao tráfico, etc., de uma pessoa que, por um ato de desatino, ele mata alguém ou rouba alguma coisa, e hoje eles estão todos juntos, como se fosse uma verdadeira escola do crime. E durante um encontro com o Defensor Público Geral do Estado esta manhã, o ministro da Justiça saiu com a promessa de que o Amazonas vai fazer um mutirão para diminuir o número de presos provisórios no Estado. A Defensoria também se prontificou em ajudar as famílias de detentos a serem indenizadas. Hoje, o Defensor-Geral do Amazonas decidiu criar uma força-tarefa para agilizar o julgamento de processos provisórios para reduzir a superlotação nas cadeias do Estado, a segunda maior do país. Só no Compage, há quase o triplo do número da capacidade de presos. A proposta de trazermos a Força-Tarefa Nacional da Defensoria Pública para fazer uma análise dos processos de execução penal, e o que foi bem recebido também, todas as propostas foram recebidas com boa vontade e haveremos de ter uma parceria para que episódios daquela natureza não ocorram novamente. E ontem à tarde, outros 4 detentos foram mortos dentro da unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. A informação foi confirmada durante a noite de ontem, durante a coletiva de imprensa realizada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública. Os detentos, tidos como integrantes do PCC e que não chegaram a ser transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, foram atacados por outros presos. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, não classificou o ato como uma rebelião, e sim como um assassinato. Esta manhã, um incêndio atingiu um galpão no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Os bombeiros foram acionados e logo conseguiram controlar as chamas. De longe era possível ver a fumaça preta provocada pelo incêndio que atingiu um depósito nessa área comercial e residencial do bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Esse taxista conta que ajudou na retirada dos moradores de dentro de casa. Nós chegamos aqui, a labareda está muito alta, nós nos preocupamos com as pessoas que moram coladas, né, nesse depósito. Nós conseguimos tirar senhores de idade, senhoras de idade, crianças. Quem estava aí no momento, conscientizamos eles, né, que estava muito perigoso, e nós inalamos fumaça também, mas nós conseguimos, graças a Deus, tirar todo mundo com vida aí, sem nenhum problema com eles. A fumaça estava imensa aqui dentro da vila, né, mas estamos preocupados com o bem material. Nós falamos para a gente, a vida de vocês é mais importante. Vamos, e conseguimos, graças a Deus. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Antes do fogo se alastrar, essa moradora conseguiu sair da residência, também salvando os animais domésticos. Saí de casa levando meus 2 cachorros, um do lado de outro. Mas foi terrível. Quando eu olhei pela minha janela que vi o fogaral. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o teto do galpão desabou e toda a estrutura foi condenada pela Defesa Civil. Mas o importante é que nós protegemos as edificações vizinhas e o incêndio não propagou, e a única perda que existe foi de onde o incêndio começou, que não tinha como nós salvarmos. Mas ninguém perdeu residência, nenhuma foi queimada, as empresas do lado foram todas protegidas, isso que é o mais importante. Ainda de acordo com ele, as equipes levaram aproximadamente 50 minutos para controlar as chamas. Foram 4 viaturas de combate a incêndio, que a gente chama de ABT, e 2 viaturas de apoio, são nossos autotanques. Então, cada viatura de incêndio dessa tem 5 mil litros e o tanque tem 10 mil litros. E nós utilizamos mais ou menos 100 mil litros de água aqui, porque foi necessário. Manaus fechou o ano com um dado alarmante. Somente em 2016, mais de 240 casos de abandono de incapaz foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública. O maior índice envolve crianças de até 6 anos de idade. A justificativa é sempre a mesma. Pais alegam que precisam trabalhar e deixam os menores na responsabilidade de crianças. Mas a realidade é outra. Muitos aproveitam para se divertir e deixam os filhos, na maioria das vezes, sozinhos. De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a situação é mais comum do que se imagina. Em Manaus, foram mais de 240 casos registrados no ano passado. As explicações que a gente ouve são no que se refere a eu fui ali, foi rápido, eu fui trabalhar, eu fui lanchar, né? Mas, na verdade, os motivos que são verdadeiros é que a maioria dos casos os pais saem para se divertir, ou a mãe ou o pai sai para um bar para se divertir, ficam longos períodos longe
da casa, os vizinhos denunciam, os familiares denunciam. Pais e mães que precisam sair e deixar os filhos menores de 16 anos sem a companhia de um adulto estão sujeitos às penalidades da lei que prevê pena de até 12 anos de prisão se houver morte. Deixar a criança em casa sozinha, além de crime, configura abandono de incapaz. Em Manaus, algumas morreram vítimas de incêndio em residências. É o caso de um bebê que morreu carbonizado durante um incêndio na zona oeste da capital em janeiro do ano passado. A mãe havia deixado a criança de 1 ano de idade sozinha, trancada e dormindo. Os vizinhos ainda relembram o fato trágico. Porque eu acho que foi uma fatalidade. E no momento que ela deixou o filho dela, né? Que realmente não sei se ela foi atrás da consulta, né? Que ela tinha vindo do hospital, ela deixou, o momento que ela deixou, que o esposo dela voltou para ver o neném, já tinha acontecido. A cada 2 dias, um caso é registrado pela Secretaria de Segurança Pública. Depois da história apurada, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente separa a vítima do familiar responsável com o apoio do Conselho Tutelar. Tomadas todas as providências, concomitantemente, a gente vai encaminhar essa criança, juntamente com o apoio do Conselho Tutelar, a uma família extensa ou, em último caso, ao serviço de acolhimento institucional. Para esta psicóloga que cuida dos casos que chegam à delegacia, a segurança da criança, independente da idade, fica comprometida e os transtornos podem acompanhá-la na vida adulta. Ela cresce uma criança insegura, é uma criança com autoestima baixa, né, e dependente, muito dependente das outras pessoas, né? O maior índice de abandono acontece com crianças do sexo feminino. O crime de abandono de incapaz não acontece somente quando as crianças são deixadas em casa desassistidas, mas também quando saem sozinhas, desacompanhadas por um responsável. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva forte e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, mínima de 24 e a máxima 29 graus. A mesma previsão para o município de Humaitá, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A Igreja Católica, por meio do arcebispo metropolitano de Manaus, lamentou hoje o massacre ocorrido no último domingo, lá no Compage, logo no primeiro dia do ano e também no Dia Mundial da Paz. Ele pediu união em orações diante da grande violência. Levando a mensagem do Papa Francisco no Dia Mundial da Paz, a Igreja Católica convidava a população a atitudes não violentas. Foi um dia que foi proclamado pelo bem-aventurado Papa Paulo VI e todo ano cada Papa lança uma mensagem. E o Papa Francisco lançou esta mensagem: a não violência para uma política da paz. Na tarde do último domingo, os fiéis católicos seguiram pelas ruas da capital na caminhada pela paz. Vai, meu querido, feliz ano novo, bem-vindo. Mas logo em seguida, à noite, o que se via era uma grande movimentação de policiais e o desespero de familiares de detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus. Começava um massacre sangrento na guerra entre duas facções criminosas pelo tráfico de drogas. Ao menos 56 detentos foram mortos na prisão. Segundo a polícia, são integrantes do PCC, facção criminosa que atua principalmente em São Paulo. O ataque teria sido comandado pela organização criminosa rival Família do Norte, que atua dentro e fora dos presídios no Amazonas, e é braço do Grupo Comando Vermelho, que age no Rio de Janeiro. A Igreja Católica, por meio da Arquidiocese, lamentou o massacre no estado, onde o número de mortos é considerado o maior desde o Carandiru. A falência do sistema penitenciário brasileiro, que devia proteger o cidadão, socializar ele, não consegue. Falta políticas públicas. Por quê? O que é que recupera uma pessoa? É trabalho, coração, vida, comunidade, relações humanas, né? Isso a cadeia não propicia, nem trabalho, nem vida interior, nem relações humanas novas.
Os corpos das vítimas da chacina no Compage começaram a ser identificados nesta terça-feira no Instituto Médico Legal de Manaus. Dos 56 corpos, apenas 7 até agora foram identificados. As 56 vítimas fatais do maior massacre da história do Amazonas foram levadas ao Instituto Médico Legal para o trabalho de identificação logo após o fim da rebelião. Mas somente hoje começaram a ser identificados. O trabalho no Instituto de Criminalística conta com 15 peritos que tentam acelerar o procedimento de liberação dos corpos até o fim de semana. Até o momento, apenas 7 vítimas foram identificadas. Francisco Ferreira da Silva, Frank Ronieri Ferreira Reis. Enquanto o trabalho de liberação dos corpos continua, os familiares dos detentos mortos aguardam por notícia. E basta um funcionário do IML aparecer que a multidão corre atrás de informações. Estão esperando alguma resposta deles aí, de eles falar alguma coisa para nós. Alguns nem têm certeza de que os parentes estão mesmo entre as vítimas da chacina, mas sofrem por não ter notícias. Mais angústia, porque a gente fica esperando e eles não trazem notícia nenhuma. Então isso aí traz mais mágoa assim pra gente. A gente fica muito desesperado aqui na frente. Dona Zilda Nunes já sabe que o único filho é uma das vítimas do massacre do Compage. A confirmação veio de dentro do próprio presídio, onde o filho dela estava preso há 5 anos. Eu quero justiça pelo meu filho, eu quero, porque era meu filho único que eu tinha. A chacina do Compage foi marcada pela forma cruel com que as vítimas foram mortas. A maioria foi decapitada, mutilada. Alguns detentos tiveram o corpo completamente carbonizado, o que tem dificultado o trabalho de identificação feito pelos peritos criminais. O trabalho todo é identificar, com o auxílio que a família está dando, né, de informações sobre tatuagens, tudo, ajudar a identificar, montar e depois fazer a parte de papiloscopia, que é para identificar se aquele corpo é daquela cabeça, esse tipo de coisa que está sendo feita agora. A liberação total dos corpos do massacre do Compage só deve acontecer dentro de uma semana, depois que os trâmites legais forem concluídos. As primeiras vítimas já identificadas devem ser liberadas do IML de Manaus ainda esta noite. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.